Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse e nós já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós vamos para o capítulo 6. Nós vamos para o capítulo 6 e hoje nós vamos falar do cavalo branco. A abertura dos primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e eis que ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. Isso é uma visão que João teve. E esses 4 animais aqui nós já falamos nos vídeos anteriores, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Muitas pessoas pensam que este cavalo branco é Jesus Cristo. Esse cavalo branco é Jesus Cristo, mas este cavalo branco aqui não é Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse 19, esse cavalo branco aqui, esse cavaleiro aqui é Jesus Cristo. Veja a diferença. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Existem 3 estágios. O primeiro estágio, esse anticristo, ele passa por 3 estágios. O primeiro estágio é anticristo. O segundo estágio é falso profeta. O terceiro estágio é a besta. O anticristo, ele começou lá no primeiro século. Então ele tinha o nome de anticristo no primeiro século. E foi passando o tempo, se passou, agora no momento já mudou. É falso profeta. É o segundo estágio. Essa pessoa, esse cavaleiro está no segundo estágio. O terceiro estágio é a besta, é o total apoio de Satanás. Essa besta vai ser depois que a noiva subir no arrebatamento. A besta, ela vai vir porque o Espírito de Deus saindo dessa terra, o Espírito do diabo desce com toda a força sobre essa terra. No momento, o diabo não pode tomar o controle geral, porque Deus não está permitindo. Mas quando o Espírito Santo sair, quando os eleitos saírem dessa terra, quando o arrebatamento acontecer, o diabo desce na besta. Aí sim, ele tem o estágio da besta. Então, repetindo, anticristo foi no primeiro século. Depois do anticristo, ele se tornou um falso profeta, que é o estágio que está agora. E o terceiro estágio é a besta. E aqui está escrito assim, ó, esse aqui é Jesus Cristo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de vestes salpicadas de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Esse aqui é Jesus Cristo. Aqui, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja que não foi dado nome a esse cavaleiro do cavalo branco. Mas por que o cavalo dele é branco? O branco representa justiça. Mas neste caso aqui, esse branco aqui, ó, é o imitador. O diabo imita tudo aquilo que Deus faz. Então, ele amonta também num cavalo branco e é um falso. Cavalo é uma besta.
Cavalo é uma besta. O Apocalipse, ele é simbólico, é símbolo, é uma simbologia. Então, cavalo é uma besta. E besta, o que é besta? Besta é um poder. É um poder. Então, esse é o anticristo. Aqui aos Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Veja, ele imita a Deus. Vocês vão observar quem é que senta no trono. Eu não vou dizer o nome, mas a pessoa que tiver interessado, ele vai se procurar. Então, essa pessoa, para ser o anticristo, ele tem que se parecer com o evangelho. Senão não tem como ele enganar. O diabo não vai vir com o chifre na cabeça. Chifre e rabo. Se ele vier com chifre e rabo, as pessoas vão correr dele. O diabo, ele é muito bonito. É um ser bonito. Não é feio o diabo é lindo. O diabo, ele anda com a Bíblia na mão. Essa pessoa, que é anticristo, ela tem que vir de dentro da religião. Senão ele não consegue enganar. É como uma nota falsa. Já imaginou uma pessoa te dando uma nota falsa de R$3? Você pegaria uma nota de R$3? Você não pegaria. Por quê? Porque não existe nota de R$3. Então eles vão falsificar aquilo que já tem. Então o anticristo, ele tem que falsificar a palavra. Ele tem que vir com a Bíblia na mão, senão ele não engana ninguém. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? Agora vos sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que já agora resiste, que do meio seja tirado. Então seja revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Existem vários anticristos, mas existe o chefe do anticristo. Mas anticristo não é só um, são vários. Aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios de mentira, com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Veja, Deus lhes enviará a operação do erro. Esta operação do erro é para as pessoas que Deus já viu que essas pessoas têm um coração ruim. Essas pessoas são mal intencionadas. Então, automaticamente, Deus cega essas pessoas para que essas pessoas possam seguir o anticristo. Aí entra a predestinação. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre a predestinação. Pessoas predestinadas para serem salvas e pessoas predestinadas para serem enganadas pelo anticristo. 99% é anticristos. São anticristos, são pessoas que estão cegadas, pensando que estão seguindo a Jesus Cristo. E não estão seguindo a Jesus Cristo, estão seguindo o anticristo. São julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é uma coisa que a pessoa sabe que não pode fazer e continua fazendo. Então já são anticristos, pensando que são cristãos e não são. São pessoas que estão sendo enganadas propositalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui, o espírito do engano.
O mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste. E com todo o engano da injustiça para que todos que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Deus permite o erro entrar. O evangelho errado, para que as pessoas mal intencionadas sigam o evangelho errado. E ele apanha aquelas pessoas sinceras e coloca no seu celeiro e leva para o evangelho correto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Veja, Deus elegeu essas pessoas para não serem enganadas. Então essas pessoas não serão enganadas, as pessoas sinceras. Agora aquelas pessoas que querem ser enganadas, tem pessoas que propositalmente elas querem ser enganadas, então Deus vai permitir. Então aqui por vos ter Deus elegido desde antes do princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por parábolas, seja por epístola nossa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou, em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Aqui em Apocalipse 13, verso 8, está escrito assim, adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então tem pessoas que têm que estarem cegadas. Deus vai permitir que essas pessoas estejam cegadas para cumprir as Escrituras. Tem pessoas que pensam só porque estão dentro de uma igreja que estão seguros, mas o anticristo está dentro mesmo da igreja. Para ele ser um anticristo, ele tem que falar de Jesus Cristo. Para enganar, ele tem que enganar. Então ele tem que vir com a falsa profecia, os falsos evangelhos. Deus só quer o coração. O espírito do anticristo, irmãos, ele já esteve desde quando João estava vivo. O anticristo já existia. Já existia o espírito do anticristo. O anticristo não é um homem só. O anticristo é todas aquelas pessoas que não creem na Bíblia. Já é anticristo. Aqui está, 1 João 4, os falsos profetas. Amados, não creiais a todo espírito. João pedindo aqui, não creio em todo espírito. Agora, gente, vocês analisam se o que eu estou falando é de Deus ou não. João fala que, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja a palavra que o pastor está pregando, irmãos. Veja se combina com o evangelho. Veja se combina com o apóstolo São Paulo. Se não combinou com o apóstolo São Paulo, com o apóstolo Pedro, não é de Deus. Pode descer um anjo do céu. Seja considerado anatema, disse São Paulo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir. É o espírito, veja aqui, é o espírito do anticristo. João está falando aqui do espírito do anticristo. Tem o espírito do anticristo e tem a besta, que é o chefe, que é o líder. O líder vai na frente e os outros anticristos vão atrás, seguindo. E o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir. E eis que já está no mundo. Então, é aqueles que falam que Deus só quer o coração. Este é o anticristo, já é um anticristo, irmãos. Filhinhos, sois de Deus
e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que nos conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então existe o espírito do erro. São pessoas que falam em Deus, mas de maneira errada. De maneira errada. Aqui em 1 João, 2 João 1, está escrito assim, ó, veja aqui que o João fala, filhinhos, os anticristos, está no plural, não é só um anticristo, são vários. Então, o anticristo começou lá, quando João já estava, começou os anticristos, é no plural, é todas essas igrejas que pregam a estrada larga, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm se levantado e feito anticristos, por onde conhecemos o que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Saiu do evangelho de João, dos apóstolos, não é. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Muitas pessoas falam que o anticristo é um presidente que vai se levantar. O anticristo é Emmanuel Macron. Como é que é o Emmanuel Macron? Para vocês fazerem um mundo te seguir, o que você precisa? A primeira coisa que você precisa de dinheiro. Hoje se necessita de dinheiro. Emmanuel Macron tem dinheiro? Não tem, tem dinheiro, mas é pouquinha coisa. O Brasil é um país mais rico do que a França. Como Emmanuel Macron vai ser um anticristo? É uma inocência muito grande. O anticristo ele tem que se levantar de dentro de uma religião. Veja, a Bíblia fala que ele se parece Deus. A Bíblia dá detalhes, ele se parece Deus. Ele senta num trono como se fosse Deus. Então ele fala das coisas de Deus, ele fala alguma coisa rasurada da palavra de Deus. Ele finge que crê na palavra. Veja aqui, ó. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele anda com um arco na mão. O que é um arco? É tipo um cajado que Moisés andava. Ele anda com cajado. Veja se Emmanuel Macron anda com cajado na mão. Anda com cajado na mão. Não anda. Então essa pessoa tem que vir de dentro da religião. Quem foi que matou Jesus? Quem matou Jesus foram os crentes. A mesma forma que os crentes mataram Jesus, veja, não foram os fariseus que mandou matar Jesus? Nem Pôncio Pilato não queria matar Jesus. Pôncio Pilato lavou as mãos. Eu não vejo culpa neste homem. Eu não vejo culpa neste homem. E os fariseus gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Sempre a briga foi por causa de religião, irmãos. Então quem é que vai ser perseguido? Vai ser as igrejas perseguindo aquela igreja que é correta. As igrejas que vão perseguir a igreja. Porque todo mundo fala que é crente, mas a maioria são evangélicos. Os evangélicos vão perseguir os cristãos. Não é porque anda com a Bíblia na mão que é cristão. Cristão é aquele que segue os evangelhos, que segue o evangelho de São Paulo, São Pedro. Esses são os cristãos. Então os evangélicos são o quê? A maioria dos evangélicos, 99%, são anticristos. Segue falsas doutrinas. Então ele anda com um arco na mão, como se fosse um cajado na mão. Aqui a Bíblia fala aqui, ó. E sobre ele estava sentado num cavalo branco. Esse branco aqui é um falso, uma justiça falsa. E o que estava sentado sobre ele, esse cavalo aqui, é simbólico. Ele tinha um arco na sua mão. Ele tinha um arco. Um arco na mão.
E arco, o arco é como se fosse um arco de uma flecha. E ele não tinha a palavra, tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. No princípio, era só um espírito. Não tinha como coroar um espírito. Então era o quê? Era um anticristo. Era anticristos. É o espírito do anticristo. A Bíblia fala, o espírito do anticristo já está no meio de vós. João falou. Era apenas um espírito. O que é espírito? O espírito usa as pessoas falando errado, a palavra de Deus errada para as pessoas, interpretando a palavra de Deus, substituindo a palavra de Deus por leritivos. Não é a palavra de Deus sã que os evangélicos pregam hoje. Eles só pregam prosperidade. Isso é anticristo. Prega prosperidade, caminho largo, Deus só quer o coração. Isso aí já é o anticristo. E para enganar, tem que falar de Jesus, senão não engana. Já imaginou quem é que vai falar do capeta? As pessoas vão seguir. Ninguém vai seguir uma pessoa que sai falando do demônio. Tem que seguir uma pessoa que fala de Deus. Então são essas pessoas que vão atrair, são os anticristos, vêm daí, de dentro da religião. Ele tem que parecer com uma nota falsa da verdadeira. Tem que ser idêntico. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não será possível. E foi-lhe dada uma coroa. Veja se Emmanuel Macron anda com a coroa na cabeça. E saiu vitorioso para vencer. Ele saiu para vencer. Então, foi-lhe dada uma coroa tríplice, reivindicando poder no céu, na terra e no purgatório. Essa pessoa, ela tem que ter poder político e poder na religião. Eles usaram a religião para matar Jesus. Usaram a religião junto com o poder político. A mesma coisa será agora. Vai usar o poder político. Então, Daniel 7, verso 24, fala também desta pessoa que pareceria Deus sentado. Ele vai ali em Israel como se fosse Deus. Vai sentar no trono e vai enganar os judeus, e os judeus vão ter os seus olhos abertos, que Moisés e Elias vão descer lá em Apocalipse 11 e vão falar para eles, esse homem aí é um falso. Esse homem é um falso. O profeta fala assim, no 7 selo. E observem, Cristo não é visto mais, veja, desde aquele tempo lá. Mas ele está sobre o cavalo branco. Então, se esse sujeito está cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Ele personifica. Ele finge. Depois de um cavalo, ele pula para outro para enganar. Muda de cavalo, mas o cavaleiro é o mesmo, muda só a cor do cavalo. Então a pessoa é a mesma coisa. Observe o cavaleiro do cavalo branco, não tem nenhum nome. Ele pode ter usado 2 ou 3 títulos, veja, mas ele não tem nenhum nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é ele? A palavra de Deus. É isso que é no princípio. Era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Vem? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado de a palavra de Deus. É isso que ele é. Ele é chamado assim. Agora ele tem um nome que homem algum conhece, mas ele é chamado de a palavra. Este sujeito não é chamado de nada, veja, mas ele está no cavalo branco. O cavaleiro não tem nenhuma flecha. Flecha é o quê? A palavra de Deus em seu arco. Ele carrega um arco, ele não carrega a Bíblia na mão. Ele anda com um arco e não carrega a Bíblia. Então, irmãos, vocês vão fazer uma pesquisa. Pesquisem no vosso celular qual é o homem mais poderoso do mundo. O seu celular dará a resposta.
Mas nada é dito quanto a ele ter flechas. Flecha é a palavra de Deus. Então ele deve ser um enganador. Isto é correto. Talvez ele tenha muito trovão e nenhum relâmpago. Mas você encontra que Cristo tinha os dois, relâmpago e trovão, pois a sua boca sai uma espada de dois gumes, e ele fere as nações. E este sujeito não pode ferir nada. Veja, ele está fazendo o papel de um hipócrita. Está cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Então, lá no princípio, existiu o nicolaísmo. Quando o nicolaísmo, veja, o anticristo é finalmente encarnado em um homem. Então, antes é só anticristos. João falou dos anticristos. Os anticristos já estão no meio de nós, filhinhos. Aí, então, ele é coroado. Aí passa uma coroa, escolhe um homem, coloca uma coroa nele. Quando ele começou com um espírito nicolaíta na igreja, ele era um espírito. Você não pode coroar um espírito, mas 300 anos depois ele se tornou este homem. Eu não posso citar nomes. Então eles o coroavam. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, mas ele obteve uma coroa depois. Vejam, quando aquele espírito se encarnou, ele se tornou um homem. A doutrina nicolaíta se tornou um homem. Então eles puderam coroá-lo. Eles não tinham feito isso, porque ele era apenas uma doutrina. Então eu não posso citar nomes. Nicolaíta significa conquistar leigos, pessoas sem entendimento. Então, esse anticristo, ele vai conquistando tudo que ele pode na frente, conquistando tudo que ele pode. Faz de conta que ele é bom, que é uma pessoa boa, ele tem que vir bonito. Se ele não vir bonito, se ele não vir com a paz, então não tem como ele enganar ninguém. Então, no primeiro estágio ali, quando não tinha um homem ali, no primeiro estágio ele é chamado de anticristo. São espíritos que andam aí pregando a palavra de Deus de maneira errada, já são anticristos. E tem um chefe. O espírito, ele necessita usar pessoas. E o segundo estágio, quando ele é coroado, ele se torna um falso profeta. Aí já não se chama mais anticristo. Na época de João chamava anticristo. Agora, no momento, ele é chamado falso profeta. E no terceiro estágio, irmãos, o arrebatamento vai ter acontecido. Então, por que ninguém vai comprar e nem vai vender? A pessoa que não tiver a marca dele não vai comprar e não vai vender, porque o arrebatamento já aconteceu. A pessoa que tem a marca de Jesus Cristo, ele já foi embora no arrebatamento. Então quem é que vai comprar? Só as pessoas que sobrou com a marca da besta. A marca da besta não é uma marca na mão. As pessoas pensam que é uma marca na mão, não tem nada disso. Tem nada de marca na mão. A marca da besta é o evangelho errado. É o não tem importância. Cristo te cura, te batiza. Esse já é o evangelho do anticristo. Deus só quer o coração, irmão. Vem para cá, você vai prosperar, irmão. Isso aí já é a marca da besta, irmão. Já é o evangelho. Se você segue isso já é a marca da besta. Então, marca da besta não é essa coisa de marcar a mão. Então, a pessoa que não tem a marca da besta já foi embora no arrebatamento. Ele não está aqui mais. Ele não vai precisar de ir no supermercado comprar. Por quê? Porque já foi embora deste mundo. Já foi embora. Ele não estava com a marca da besta. A marca, ela é espiritual, não é coisa física. Se você está pensando que marca da besta é um sinal na mão, você está perdendo para o diabo. E o que estamos dizendo? Quem é este cavaleiro? Este cavaleiro do cavalo. Você sabe quem é? É o super-homem de Satanás. As pessoas hoje estão crendo em homens. Estão crendo em homens. As pessoas não creem mais na Bíblia. Isso aí já é anticristo, irmãos. Se você não crê na Bíblia, automaticamente você já vai receber a marca da besta. Então não pense que o anticristo é um governo, é um político. Sim, ele é um político, mas antes dele ser um político, ele tem que ser um religioso.
Ele tem que falar de Jesus Cristo, ele tem que falar da Bíblia para poder enganar. Veja um político. O que o político faz para ser eleito? Ele chega e fala que ele é de Jesus, ou eu sou de Jesus, para ganhar o seu voto. Então, a maioria dos políticos hoje, eles fingem que é crente para poder ganhar o seu voto. Então, a mesma coisa é a besta. A besta tem que fingir. Tem que fingir para poder enganar, para pregar uma falsa doutrina. Então, são 3 estágios. 3 estágios. Poder no céu, na terra e no purgatório. Coroa simples, tríplice. Então, este é o cavaleiro do cavalo branco. Este cavaleiro do cavalo branco, ele já passou. Ele estava lá na época lá de Pedro, de Paulo. Então, esse estágio do cavalo branco, ele já passou esse estágio. Ele não está mais no cavalo branco. Esse cavalo branco já ficou lá atrás, na época de Paulo, na época de João. Certo, irmãos? Então, esse é o cavaleiro do cavalo branco. Então, vocês estudem, pesquisem. Eu não posso citar nomes. Deixe seu like, passe este vídeo para frente, continue nos acompanhando, que depois nós vamos falar do outro cavalo no próximo vídeo, que é o segundo cavalo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Então isso vai ser para um outro estudo. Então essa parte aí ficou lá atrás. Esse cavalo branco já não está no cavalo branco, que é um branco hipócrita. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, irmãos. Amém.